Graças, paz, abençoados do Deus eterno, para a glória dele é que estamos aqui. Tudo foi criado por ele, por meio dele, e tudo foi para a glória dele. Tudo tem sido, tudo será por toda a eternidade para a glória de Cristo Jesus. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, agradecer aos mais novos inscritos, aos comentários, belíssimos comentários, também muitos com dúvidas e outros crescendo no conhecimento, né, do Cristo eterno. O conhecimento é em Cristo, do Cristo eterno. Irmãos, estamos estudando e não vamos perder tempo sobre isto aqui, ó. Quem se fez carne? Quem se fez carne e habitou entre nós? O Pai ou o Filho? Essa é a questão, esta é a pergunta, né? Por que, irmão, vamos estar falando nisso? Porque está se pregando no pós-graça, em alguns canais aí no YouTube, que quem se fez carne foi o Pai. E o que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz que quem se fez carne foi o Pai? Ou foi o Filho? No vídeo passado, se você assistir, não dá 30 minutos de vídeo, de estudo, né? Você vai começar a perceber que eu falei sobre o verbo antes da encarnação, Cristo, a cristofania, que foi Cristo antes da encarnação, a manifestação de Cristo como anjo do Senhor. O que ele fez? Como é que ele agiu? Como ele agia? Com que poder ele agia? Agora, eu vou falar para você que este personagem aqui, o verbo, quem é esse personagem? Ou também o anjo do Senhor. Quem se fez carne? Quem foi este anjo do Senhor? E quem foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Nós aqui é uma palavra que está no pretérito, né? Quando João falou isso aqui, foi no ano, mais ou menos, no anos 30, né? 33, por aí, mais ou menos no primeiro século da primeira era cristã. O verbo se fez carne. Então, este verbo aqui, vamos identificá-lo melhor. Quem foi este verbo? O Pai ou o Filho? Se você voltar para cá, presta atenção, o anjo do Senhor ou o verbo que se fez carne, era o Pai ou era o Filho? Se você voltar para o versículo de número 1, presta atenção que ele aparece aqui, ó. No princípio, era ele, o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Já disse no vídeo passado que eu não vou entrar na questão teológica. Não, eu não vou esmiuçar aqui, dizer princípio, verbo no grego, né? Estava, Deus, era, né? E o verbo era Deus, era um Deus minúsculo, como diz os testemunhos de Jeová, né? Ou era um ser divino. Eu vou de acordo com o que está lá no grego. No grego está dessa forma aí, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no versículo de número 10, presta atenção, quem se fez carne? O Pai ou o Filho? Versículo 10. Versículo 10 diz: o verbo estava no mundo. Presta atenção. E este foi feito por meio dele, o mundo. Mas o mundo não o reconheceu, como até hoje não o reconhece. E o verbo estava no mundo. E este foi feito por meio dele, o mundo. Mas o mundo não o reconheceu. Outro versículo 14 agora. Aí o verbo agora vai se fazer carne, segundo João. E o verbo se fez carne. O que fez o mundo e o que estava no princípio com Deus se fez carne e habitou entre nós. Beleza? Bom, a pergunta, né, é o verbo se fez carne, quem é este verbo? O Pai ou o Filho? Estes versículos que eu vou mostrar, que eu vou citar aqui agora, nesta tela, eles vão provar que Cristo, presta atenção, os versículos, a partir de agora, né, vou clarear mais a sua mente, quem era este verbo,
se foi o pai ou foi o filho, mas os versículos que eu vou começar a citar, a mostrar, eles vão provar que Cristo era o anjo do Senhor e que era pré-existente como o verbo antes da encarnação. Então, Cristo, ele era pré-existente antes da encarnação, como anjo do Senhor e como o verbo. Cristo era o verbo. Então, vamos ver. Miqueias, olha só, Cristo pré-existente. Deixa eu achar aqui, Miqueias. Capítulo de número, aqui é o quê? Aqui é Malaquias. Miqueias, aqui ó, Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Presta atenção no que diz o versículo. Mas tu, Belém Efrata, uma profecia, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens, este que sairá, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Presta bem atenção aqui. Agora você vai para Isaías, então olha só. Mas tu, Belém Efrata, ele teria que nascer lá de Belém. Ele está profetizando que um menino iria nascer lá em Belém e iria reinar eternamente sobre Israel, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os eleitos, sobre os escolhidos, sobre o seu reino com seu poder. Quem seria esse? De quem Miqueias estava profetizando? Vamos agora para Isaías 9, versículo 6. Isaías, cadê Isaías aqui? Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Presta atenção que é bem parecido com Miqueias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será, olha o nome dele, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai. Ele é Pai, seria Pai, é Pai, foi Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Quem Isaías estava profetizando que nasceria em Belém? Um menino nos foi concedido. Miqueias disse, de tu, Belém, nascerá um menino que vai reinar para sempre. Agora, juntando esses dois versículos, a profecia se cumpre. Quando? Mateus capítulo 1, versículo 18. Olha só. Mateus. Aí agora você vai ver aqui essa profecia se cumprindo. Mateus capítulo 1, versículo de número 18, que diz, ó, o nascimento de Jesus Cristo, até aí uma coisa normal, foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Bom, aqui já não é mais normal. Presta atenção aqui. Maria, uma mulher, virgem, ainda não tinha conhecido José, estava para se unir, casar com José, seu esposo. Mas antes deles se unirem e ter uma relação sexual, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu pergunto a você, a todos os teólogos aqui evangélicos, a você que é doutor, professor, bacharel, pós-doutorado em teologia, escatologia e seja lá o que for da GIA. Quem foi o pai de Cristo Jesus? Quem foi o pai de Jesus? A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Quem foi o pai de Jesus? Está aqui, ó, o Espírito Santo. Ela se achou grávida de quem? Do Espírito Santo. Então, esta pessoa aqui gerou um menino. Está aqui, ó, o nascimento de Jesus Cristo, que estava profetizado por Miqueias e por Isaías. De tu, Belém, nascerá um que vai reger
a nação de Israel, né? Isso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha ele nascendo aqui de uma virgem grávida. Olha seu pai, o Espírito Santo. Acabou aí? Não. 19. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela e secretamente. Aí o 20, tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado ao pai da criança, é do Espírito Santo. O pai de Jesus é o Espírito Santo. Tem nada. Então Jesus é a primeira pessoa da Trindade, Jesus é a segunda. E ponto final, né? Ou Jesus o Espírito Santo gerou, né, um ser humano para habitar nele e deu-lhe o nome de Jesus. Então Jesus foi gerado do Espírito Santo. Quem gera é o Pai. Ou não é assim? Aí o 21 diz: ela dará à luz um filho. Olha a profecia de Miqueias e Isaías se cumprindo aqui. A quem darás o nome de Jesus. Olha o verbo, olha o anjo do Senhor, o verbo aqui. Porque ele salvará seu povo de seus pecados. Dará o nome de Jesus. Agora, capítulo 2, né? Ainda no capítulo 2 de Mateus, versículo de número 1 ao 6, ele diz: depois de Jesus ter nascido em Belém, e tu, Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram-lhe. Aí você vai ler do 1 até o 6, ele diz, olha a profecia aqui, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, o que conduzirá meu povo Israel. A profecia se cumpre, beleza? Quem nasceu? O anjo dá um nome, bota o nome dele de Jesus, beleza? Então, a encarnação do verbo, já começamos a entender que foi Jesus Cristo. Agora, Cristo, né, pré-existente, sempre existiu eternamente. O Cristo, o verbo, o anjo do Senhor, ele sempre existiu eternamente e sempre existirá. Preste atenção. Olha o testemunho de João. Olha o que é que João fala sobre a eternidade de Cristo. João capítulo 1, versículo de número 1. Presta atenção aqui, versículo de número 1. No princípio era o verbo. Quem se fez carne? O verbo. Quem foi o verbo? Cristo. O Pai ou o Filho? E o verbo estava com Deus, com o Espírito, que foi seu Pai, e o verbo era Deus. Agora, aí ele diz aqui, versículo de número 15, versículo 15, olha o testemunho de João, ele diz que no princípio era o verbo, aí ele vem por 15 agora, 15, João testemunhou, olha o testemunho de João a respeito de Cristo, João testemunhou a respeito dele, exclamando, é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim, Cristo, está acima de mim, pois já existia antes de mim o verbo, o anjo do Senhor, o próprio Deus. É o testemunho de João, aquele que vem depois de mim, está acima de mim, pois já existia antes de mim. Cristo nem era nascido ainda, João Batista veio primeiro, eram apenas 6 meses de diferença, eram primos legítimos,
né? E João já dizia, ele já existia antes de mim. Esse foi o testemunho de João. Olha o versículo 27, presta atenção. Olha o versículo 27, para não ser enganado no pós-graça, que é perigoso. Versículo 27. Aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias, não sou nem digno. Olha o testemunho de João. Agora o versículo 30. 30. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Um homem. Quem era este homem? Jesus Cristo. Esse foi o testemunho de João. Ou seja, Cristo já existia como verbo, como anjo do Senhor, pré-existente, já estava na eternidade com Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. 1 João, olha o que é que diz 1 João, aqui ó, 1 João, capítulo de número 1, versículo 1. Olha o testemunho de João ainda. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, tocaram, pegaram a respeito do verbo da vida. Olha o verbo aqui, ó. Olha o verbo. Aí o 2, o verbo. O 2, ele diz, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestado. Aí a vida eterna que estava com o Pai, quem era esta vida? Você vem para cá, que estava com o Pai, olha só, no princípio era o verbo, Cristo pré-encarnado e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, era a vida dos homens. Você está entendendo? Está pescando? Está amadurecendo agora o conhecimento? Quem se encarnou foi o Pai ou foi o Filho? Então, olha o testemunho de Jesus, João capítulo 6, olha o que é que Jesus fala dele mesmo aqui, ó. João capítulo 6, versículo de número 38. 38. Olha se Jesus nasceu de Maria ou ele já existia, o Cristo eterno. João 6,38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. A vontade de Deus, do seu Pai, do Espírito Santo. Mas ele veio de onde? Desci do céu. Olha o entendimento, o conhecimento de Cristo, né? A memória dele. Eu desci do céu. Eu não saí de Maria, né? Ali apenas foi um corpo. Eu desci do céu. Eu testemunho do próprio Cristo. Versículo de número 31. Versículo de número agora 51. Presta atenção. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o verbo, o anjo do Senhor, o verbo que se encarnou. Ele dando testemunho dele mesmo. Eu desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está falando de quem? Do Cristo, do Jesus de Nazaré. Aí ele diz aqui também, ó, versículo de número agora 62. 62. O testemunho do próprio Cristo, dele mesmo, da sua pré-existência, antes de se encarnar. Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? E agora? Quem se encarnou? Foi o Pai ou o Filho? Quem está certo? Os pós-graça ou a Escritura? Ou Jesus? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Aonde é que ele estava? Aqui, ó, você vem sempre para João, capítulo 1, versículo 1. Olha onde ele estava. No princípio, na eternidade, era o verbo.
o Verbo antes da encarnação. E o Verbo estava, onde ele estava? Com Deus. E o Verbo era Deus. Certo? Beleza? Tranquilidade? O testemunho que Cristo dá dele mesmo sobre sua consciência antes de se encarnar. João 8,53. Olha que profundidade Jesus Cristo vai entrar aqui agora. O testemunho que o próprio Cristo dá dele mesmo antes da encarnação. João 8, 53 a 58. Deixa eu ver a hora. Isso. João 8, 53 a 58. Olha o 53. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão? Olha a conversa lá, ele e os judeus, os doutores da lei. Que morreu? Abraão morreu. Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Olha a resposta 54. Presta atenção aqui. Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, o Espírito Santo, que era o Pai dele, segundo lá Mateus, do qual dizeis ser vosso Deus. Olha só, olha aonde vai chegar essa conversa. Ele diz: nossos pais morreram, Abraão morreu, todos morreram, e tu está dizendo que tu existe para sempre? Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Jesus dizendo: eu conheço meu Pai. 56, agora, 56. Isso. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Olha, Jesus, Abraão viu o meu dia. Abraão me viu. Eu apareci a Abraão como um anjo do Senhor. Se ligou? Pegou, pescou, captou, aprendeu. Então, ele diz: Abraão viu o meu dia. Viu como uma pessoa. Eu me apresentei a Abraão como uma pessoa, um ser, né? Não um espírito, mas como pessoa, como anjo do Senhor. Abraão viu o meu dia. Eu falei com Abraão. Agora, olha a indagação, como eles ficaram loucos agora, os judeus. Presta atenção. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Agora, olha o que é que eles dizem a Cristo. Olha só. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tem 50 anos e viste? Eita glória! Está vendo aí, irmão? O anjo do Senhor era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Quem era este Verbo? E viste Abraão? Os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Claro, o anjo do Senhor, a cristofania. Agora, olha a resposta louca de Jesus. Olha o que é que Jesus responde para eles. Eles enlouqueceram. Jesus lhes respondeu: em verdade, é uma afirmação, em verdade, não é que Jesus era gago não, aqui é uma afirmação. Ele está dizendo: olha, creia na minha palavra, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. A lapada, a revelação foi tão grande que eles fizeram, sabe o quê? Pegaram em pedras, olha só. Então, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu o meu dia, eu sou pré-existente, eu existo. Jesus estava dizendo, Cristo encarnado, estava dizendo isso aqui, ó. Eu sou. Antes que Abraão nascesse, Abraão viu o meu dia. Antes que Abraão nascesse, eu já era. Por quê? Porque ele era o Verbo de Deus. Tem mais. João 17. Vamos concluir aqui, João, capítulo 17, versículo do 3 ao 5. Olha o que é que Jesus disse. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviar. Somente aparecem os dois, ó. O Pai, o Espírito, Deus e Jesus Cristo.
Não aparece 3 pessoas, você não vai ver 3 pessoas. É uma invenção teológica. O Pai, que o gerou, e Jesus Cristo, gerado, certo? Aqui, ó, para conhecer a vida eterna. Agora, o 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Eu te glorifiquei na terra. Agora, olha o que Jesus fala sobre a sua pré-existência. Olha o 5. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem está falando aqui? Cristo. O anjo do Senhor, o pré-encarnado, aquele que Abraão viu, aquele que falou com Jacó, com a mãe de Sansão, aquele que destruiu Israel, acabou com o faraó, o anjo do Senhor, o verbo que se encarnou. É o que ele está contando? Ele está contando dele mesmo, está falando de outra pessoa, de outro Deus. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo. Eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Beleza? Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Olha só, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro, vamos aqui, ó, para a gente fechar aqui, estou já fechando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18, certo? E 20. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa maneira fútil de viver, conhecida por tradição dos vossos pais. Vamos correndo. 19. Mas foste resgatado pelo precioso sangue. Sangue de quem? Do Pai ou do Filho? Como de um cordeiro, pai ou filho, sem defeito e sem mancha, e sangue de Cristo. Cristo é o Filho. Quem se fez carne? O 20, agora olha a revelação de Pedro no 20. Conhecido já antes da fundação do mundo, o verbo, o anjo do Senhor, mas manifestado. Quem se manifestou, o Pai ou o Filho? No fim dos tempos, em vosso favor. Certo? Paulo disse que foi Cristo que se fez carne. O próprio Paulo, nas suas revelações, disse que quem se fez carne foi Cristo. Olha só, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, para a gente entender aqui, ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve no Pai, em Cristo Jesus. 6, o 6. Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, ou seja, igual ao seu Pai, algo a que devesse se apegar. O 7, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e o verbo se fez carne, forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens. Quem é o verbo que se fez carne? Cristo, o Filho, forma de homem, semelhante a homens. Aí ele diz, o 8, para findar, assim, na forma de homem, o verbo se fez carne, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem morreu foi o Filho e não o Pai. Aí eu volto para cá, João, e faço-lhes a pergunta. Aqui, ó, João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? Depois que você triturou, mastigou este alimento, eu pergunto, quem se fez carne e habitou entre nós? O Pai ou o Filho? Deixa teus comentários aqui e eu te peço encarecidamente ao teu irmão aqui do Nordeste, quente, brasileiro, deixa teu like, vai assistindo, deixa o like,
E se inscreva no canal, dá esta força, dá esta moral, dá este ânimo a este teu amigo aqui da Paraíba. Deus te abençoe grandemente. E tem mais. Vou falar mais sobre a encarnação do Verbo. E depois eu vou mostrar o Cristo eterno para sempre. Paz do Cristo eterno.